Olá, mulheres queridas, como estão? Estamos aqui no Medicina Chinesa Explica, um espaço onde eu vou trazer a compreensão à luz da medicina chinesa para aspectos que comprometem ou que desafiam a nossa libido, o nosso equilíbrio hormonal. Eu sou Tatiana Teixeira, fisioterapeuta integrativa, sexóloga, fisioterapeuta do assoalho pélvico, professora e ensino mulheres a despertar sua libido e equilibrar seus hormônios de maneira natural. O nosso papo de hoje no Medicina Chinesa Explica é a compreensão da nossa falta de energia, falta de disposição. E aí, mulher, você se identifica com isso? Em algum momento você sentiu que você deitou na cama e queria que ela te engolisse, né? Que você realmente pesou, ou às vezes a gente não tem oportunidade de deitar, mas essa falta de disposição ela é tão presente que a gente vai arrastando o nosso dia. Parece que nada funciona, né? Parece que tudo é pesado demais e até a nossa cabeça, né, tem uma dificuldade até de pensar. Então, tem dias que tic-tac tá pior, né? Eu falo que tem manteiga nas sinapses, né? Que tá tudo muito, né, muito pegajoso, assim. Então, essas referências aqui já vão nos fazer entender. Então, você já sentiu isso? E para começar, quero falar, né, trazer uma associação pela medicina chinesa do órgão que traz o processamento da nossa energia, a disponibilização da nossa energia com as emoções, né, e com as nossas características herdadas ou inatas, né? Então tem gente que fala assim: "Nossa, eu sou assim mesmo". Olha que interessante. Na medicina chinesa, nós não falamos de um órgão específico para fazer a digestão. Nós falamos de um sistema que disponibiliza essa energia que é extraída dos alimentos, né, que é uma fonte energética, todo mundo entende isso aí. E esse sistema que disponibiliza energia, que extrai energia dos alimentos, é um sistema que também nos dá disposição, nos dá energia, né, para viver, para movimentar, e ele nos dá raciocínio, ele nos dá energia para raciocinar, para os nossos aspectos cognitivos. Então, quando a gente fica, né, basicamente extrai energia dos alimentos para nos dar energia para tudo. E aí a importância, né, mais do que sabido, mais do que falado, da importância da nossa qualidade, da nossa alimentação. Vou falar como a medicina chinesa vê isso, tá? Então, por exemplo, vamos entender essa associação com um exemplo bem simples que todo mundo já passou. Você trabalha muito, né, em um dado dia, então você acordou com uma disposição e ao longo do dia você se cansa pelo corre-corre. Você teve um dia de muito movimento, né? Então, às vezes fez uma atividade física ou se movimentou ao longo do seu dia, ao longo dos seus afazeres. E chega no fim do dia, você está cansada e com muita fome, né? E aí a gente chega em casa e é tanto cansaço e tanta fome que a gente não sabe se a gente come ou se a gente descansa. E dependendo aí, né, aí vai para uma tendência natural. Algumas pessoas recuperam ou têm, né, com isso uma compulsão alimentar maior, né? Então, às vezes a pessoa chega e come muito, né, naquele momento ali para tentar se saciar. E ao comer muito, esse sistema já estava, né? Porque esse sistema vai fazer a digestão, mas ele já estava fraco, né? Como se eu tivesse com um liquidificador com um motor assim, bem, né? Com um motor ruim. E aí você come muito e fica até difícil descansar, porque aquilo que você comeu tá difícil de descer, tá? Ou às vezes a pessoa chega em casa e ao invés de comer, ela troca, né, a comida pela cama. Ela vai tomar um banho, ali às vezes saiu do banheiro, deitou na cama um pouquinho para descansar e ali já apagou e nem comeu, né, para poder recuperar as energias. Então, o mesmo sistema que fornece energia para digerir ou que nos dá fome, nos dá disposição. E quando a gente está com essa sobrecarga, né, que é natural quando eu tenho um dia
né, de muito trabalho, né, um dia muito pesado, um dia de muitas demandas, eu vou dormir, recupero, acordo no outro dia bem. Então, esse aí é um nível de deficiência, né, bem fisiológico, né, bem natural, assim. Então, eu tenho um desgaste de um dia, que foi um desgaste excessivo, porque chegou em casa eu não consegui fazer mais nada, né? Quem dirá sexo? Então, longe de conseguir corresponder a essa demanda nesse dia, porque você simplesmente desmaiou. Se você precisar fazer uma atividade intelectual, nesse momento que você chega, se você precisar de ler um livro, se você precisar estudar, você não vai conseguir. Ou você vai sentar diante desse livro, desse computador, desse objeto de estudo, e o raciocínio vai estar muito lento. E sabe quando você lê a página inteira, e você até estava com a cabeça ali, mas você não processa aquilo que você leu? Então, o mesmo sistema nos dá energia para pensar, nos dá energia para digerir e nos dá disposição. Então, essas três coisas interferem. E eu quero que você entenda, então, que tudo isso anda junto. Esse sistema, né? Esse órgão, esse sistema de disponibilização aí de energia, que para a medicina chinesa tá dentro do elemento, dos 5 elementos, do elemento terra, esse sistema, ele fornece essa energia e às vezes a pessoa já tem uma deficiência, como se sempre ela tivesse uma dificuldade aí. Sinais que a gente tem deficiência nesse sistema. A digestão fica lenta. Então, se a digestão fica lenta, eu como alguma coisa, qualquer coisa que eu como é muito. A sensação, imagina que você tem um liquidificador, né? Que eu falo que ele é o nosso multiprocessador, o nosso liquidificador aí, né? Falando da digestão mesmo. Imagina que a gente tem um liquidificador, um multiprocessador que está fraco. Qualquer coisa que você coloca aí dentro não vai bater muito bem, não vai fazer essa vitamina que você precisa. Então, a sensação é de digestão lenta. Digestão lenta, né? Eu almoço, meu estômago já esvaziou, né? E aí eu tenho essa digestão energética, né? E eu ainda sinto que eu tô empanzinada. Já me deu fome, mas ainda tá cheio. É uma sensação esquisita, porque essa pessoa que tem essa deficiência, por exemplo, né, quando isso é forte, a gente nunca sente de fato fome, de estômago vazio, porque tem um desconforto, tem uma vontade de comer, mas né, parece que não dá esse vazio, que nunca elimina esse restante de alimento que tá aí, tá? A sensação que a gente tem é de peso, né? Essa digestão fica lenta e essa pessoa forma gases com muita facilidade. Ela tem uma sensação que ela tá inchada. Pode ser um inchaço realmente, essa pessoa tende a acumular líquido, né, a reter líquido, mas às vezes é mais uma sensação do que necessariamente um inchaço. Essa pessoa tende a acumular na parte baixa do corpo, então às vezes ela vai sentir que ela pesa muito. E ela tem uma sensação, por exemplo, ao longo do tempo, de pernas pesadas, que é a mesma sensação da sobrecarga vascular, né? Das pessoas que têm insuficiência vascular, varizes. Então, quando uma pessoa tem uma queixa de varizes, eu já entendo que esse sistema tá fraco, né? Qual que é? Eu tenho isso aí, né? Já operei das varizes, então já operei da safena. Quando tava, né, e aí trabalhar muito, ficar muito em pé dando aula era uma coisa que me deixava, nossa, muito cansada. Não somente a sensação do peso no corpo, do peso nas pernas, né, que eu tinha que chegar em casa e colocar essa perna para cima, mas a sensação do cansaço geral. Então, sobrecarregava ainda mais que o mesmo sistema me dá energia para atividade mental. E enquanto eu estava lá em pé, sobrecarregando, né, esse sistema vascular que precisa dessa energia, eu também estava, né, em uma demanda de atividade mental. Então, duas coisas que ao mesmo tempo me sugava. Isso, gente, me fazia, né, tendo esse entendimento, necessariamente olhar para a necessidade de cuidar um pouco melhor da minha alimentação, né? Quem dera fosse uma condição ideal, mas sim, muitas coisas eu aprendi.
cuidar um pouco melhor da minha alimentação, porque se eu detonasse a alimentação, especialmente, né, num dia que eu fosse trabalhar, no dia que eu vou dar aula, né, no final de semana, em pós-graduação, ficar muito tempo em pé, que eu preciso de uma mente ativa, que eu preciso de um corpo disponível, se eu como muito, o cansaço é muito maior. Então, né, se vocês já tiveram, às vezes, uma experiência de, né, um final de semana de curso, por exemplo, um final de semana de aula, né, intensiva, e sobrecarrega tanto quem está aprendendo, porque também precisa desse processo cognitivo, desse pensamento, né, essa pessoa também fica com o corpo cansado, mas de uma maneira diferente, né, ela fica muito tempo assentada ali, e isso também sobrecarrega, né, muito tempo na mesma posição, e um final de semana assim de sobrecarga, se a gente não cuida da alimentação, o desfecho, né, o final do domingo ou o final dessas aulas aí, a pessoa sai completamente arrastada, né? Então a gente sai com a energia muito baixa. Se quem tá dando a aula não cuida disso, no final do dia, essa sensação de peso ela vai passar para todo mundo vai entender ali, vai ter, né, sentir pesado junto. Então, eu preciso cuidar dessa alimentação para não sobrecarregar isso. Imagina que você que está aqui me ouvindo, né, tem um trabalho assim também. Às vezes não é da aula, mas é um trabalho que demanda da sua função mental. Nós temos trabalhos que são mais físicos, né, e aí esse consumo dessa energia vai se dar pela questão física. Tem trabalhos que são uma demanda mental. Então, você vai ficar muito mais cansada, você vai ficar arrastada, você vai ficar com a digestão lenta, com essa sensação de distensão abdominal, formação de gases, né? E essa energia acumulada, mal drenada, né? Na medicina chinesa, ela é vista, né? Ou ela é entendida como se a gente tivesse um excesso de umidade no nosso corpo. A umidade, né, é como se a gente tivesse encharcado. Eu falei com vocês que o elemento da natureza que trabalha com isso é a terra. É como se a gente tivesse uma terra encharcada, uma terra lamacenta. Mexer na terra que está encharcada é difícil. A terra precisa ser molhada para ela, né, dar energia ali para suas raízes, mas se ela tiver molhada demais, né, a seca é ruim, mas quando a gente tem as enchentes, da mesma forma não extrai energia desses alimentos, né? Então, às vezes falta alimento, tem crise de alimento por uma seca e tem crise de alimento por uma enchente também, porque fica tudo ruim, tudo encharcado, né? Não vai ali. Então, o nosso corpo, ele precisa fornecer essa energia, ele precisa de uma harmonia, de uma estabilidade nesse elemento. Se a gente está com essa terra encharcada demais, a gente sente como se tivesse pesado, como se a gente tivesse cheia, encharcada. E sabe o que dá de sintoma também quando a gente está encharcada? Falta de sede. Então, a pessoa fica até meio culpada, porque ela sabe que é bom beber água, mas assim, ela não tem sede de jeito nenhum. Tem muita gente que é mais disciplinada, assim, a pessoa até anda com a garrafinha e esquece de beber água. Ela vai com a garrafinha, dá umas goladinhas e para ela já é suficiente. Tem gente que tem náusea se beber água, tá? E tem gente que se impõe beber essa água, né? Mas realmente aquilo não desce, ela não toma essa água com sede, ela sente, né, um desconforto, um mal-estar de beber água, porque a energia dela é de umidade. Então, eu pergunto isso na minha avaliação na acupuntura, você sente sede? Às vezes ela bebe água por força do ódio, por força do hábito. Mas quando tem muita umidade, mesmo que essa pessoa queira beber água, não desce assim 2 litros de água fácil não. Ela fala, não tem necessidade. Tu passa um dia inteiro, eu nem lembro de beber água. Então isso é sinal que a gente está encharcado. Imagina uma terra muito encharcada, né? Inicialmente, vamos pensar aí, choveu muito, essa chuva recente, né? Então a terra absorveu, você chega lá no outro dia, tem poças. Quando a umidade se torna crônica, né? Quando essa condição, se você se sente assim, mente letárgica, tá? Falta de disposição, né? É difícil, né, gente, carregar alguma coisa. Imagina você vai carregar um vaso, né? Um vaso maior.
esse vaso está cheio de água. Ele pesa mais. Então, movimentar esse vaso vai ficar mais difícil, né? Então, a pessoa já sente um peso, tá? Sente uma dificuldade digestiva, sente uma dificuldade de disposição. Imagina se isso aí é crônico, ou seja, ao longo dos anos vem acontecendo. O que que piora isso? Um excesso desses componentes. Então, se eu trabalho demais em função cognitiva, se eu tenho muita demanda do fazer, né? Porque assim, mal bateu, mal extraiu aquela energia dos alimentos, eu já estou precisando de usar. Se eu não tenho tempo de recuperar, de dar de colocar o meu liquidificador ali para esfriar o motor para ele bater lá, né? Se eu não tenho tempo de recuperação, eu vou estar sempre com essa falta de energia. Então, se isso acontece, e gente, tem gente que já nasce com esse órgão, né, com esse sistema mais deficiente, por condições familiares, de herança, né? Aqui a gente vai falar de herança constitucional, né? Porque não tem um gene, não é uma questão genética, tá? Mas se ela tiver uma doença no tubo digestivo, isso vai ser uma sobrecarga genética também, né? Então, se ela já tem essa deficiência constitucional, o que vai acontecer é que tudo para ela, um pouco que ela come é diferente do tanto que outra pessoa come e digere muito bem. Então ela tem que cuidar mais ainda. Se você está se encaixando nesse perfil desde sempre, quando isso se torna crônico, essa umidade que chegou, que desceu da chuva ali, por exemplo, recente, ela é uma umidade líquida. Se ela vai ficando muito tempo num lugar que essa terra sempre recebe muita umidade, aquilo ali vai virando uma lama, vai virando um muco. E se esse muco vai acumulando muito, ele vai ficando mais grudento, né? Então, as manifestações físicas que a gente vai ter vão ser mais muco mesmo. A pessoa vai tender a ter, né? Sinusite, rinite, qualquer coisa nela gera muco, pode ser muco em forma de corrimento vaginal, né? Pode ser muco em forma de espinhas, né? Pode ser muco no sangue, que é aumento das taxas das gorduras, a pessoa sempre tem, né, esse gordura no fígado, esse muco concentrado aí, ele forma massas. Então, quando nós temos cistos, desde cisto líquido até uma massa, até um tumor, né? A presença do tumor no corpo é uma presença, é uma condição energética aí de mucosidade, tá certo? Não quer dizer que a gente vai conseguir tratar só tratando alimentação, não, mas muitas pessoas sabem como, né, o poder de uma alimentação para evitar, por exemplo, o crescimento de cistos. Até o tratamento do ovário policístico, né, pela alimentação, é uma alimentação extremamente restrita dos alimentos que vão trazer, que vão gerar mucosidade. E às vezes a pessoa nem sabe, né, o médico, nutricionista aí, nem sabe da medicina chinesa, mas aquela dieta que ele prescreve para um ovário policístico, só que ela é extremamente restritiva, então se a gente vier com outras coisas aqui da medicina chinesa, pode ajudar um pouco mais, né? Então, a drenar esse excesso de umidade, de mucosidade, tá? Não quer dizer, gente, que uma dieta, de novo, né, vai ser suficiente para eliminar um tumor, tá? De forma nenhuma. Então, aí tem toda uma complexidade, mas eu quero trazer essa condição energética. Então, quanto mais umidade acumulada, mais isso vai se tornando com o tempo, né? Com a presença do calor que seca um pouco do líquido e esse muco vai se tornando presente, né? A pessoa fica... Imagina uma pessoa que acumula muco e umidade, como que tende a ser a constituição do corpo dela? Mais densa, mais pesada, tá? Mas aqui nós temos um adendo para pessoas que têm esse sistema muito deficiente também, mas só no aspecto psicoemocional, que às vezes são pessoas até muito magras, né, que não tem esse muco físico aí presente, né, esse muco substancial, né, que a gente fala, essa substância muco, mas essa pessoa tem como se fosse uma mucosidade mental. Ela tem uma mente, né, às vezes a mente não é letárgica, mas é uma mente que ela até acha que é rápida, né, porque é um excesso de pensamentos.
Então isso às vezes vem junto com a pessoa mais constituição mais pesada, mas às vezes esse excesso de pensamentos vem numa pessoa que fisicamente ela nem se encaixa nesse quadro, só que a mente dela é uma mente que gira em pensamento que muitas vezes não são pensamentos que trazem um raciocínio claro. Pode até ser uma mente muito lógica, mas sabe assim, quando a gente pensa, frita, sai fumacinha e não chega em lugar nenhum? Essa mucosidade na mente às vezes traz brancos na memória, tá? Então isso é uma coisa que acontece, é uma das causas da falha de memória, né? Que tem aí, né? Então, e o Alzheimer e as demências, quer dizer que eu trato só com isso? Não, mas a condição energética das demências, né? A gente tem que entender que existe mucosidade aí também, né? Que é como essa energia, né? Dessa densidade. Então a pessoa tem uma mente às vezes ativa, mas pensamentos repetitivos, obsessivos, né? Os TOCs, os transtornos obsessivos e compulsivos também são tidos como uma sobrecarga nesse sistema. Então esse sistema tá aí, né? Rodando, mas ele não desenvolve, né? Fica tudo meio que parado no mesmo lugar, né? Tenta chegar na solução, tenta fazer alguma coisa, tenta trazer, né, um esclarecimento, mas é aquela mente muito ativa que fica só, né, na preocupação. Preocupação é a emoção, né, ou é a condição psíquica de desarmonia desse órgão. Então, preocupação é quando a gente começa a antecipar essas coisas, a ficar muito, né, uma mãe preocupada é uma mãe que pensa muito, nossa, ela cuida muito dos filhos, cuida tanto que ela sufoca excessivamente. Então, difícil demais falar disso para a mãe, porque fica parecendo que a gente tem que descuidar e não é isso, mas um dos aspectos de harmonia para você, que é mulher, que é mãe, que tem uma sobrecarga, que cuida ou preocupa excessivamente, você tem a digestão lenta, você se sente pesada e você cuida muito de todo mundo, você cuida dos filhos, às vezes você não tem filhos, mas você cuida né, dos seus pais, da sua mãe, da família inteira, né? Tem gente que cuida aí da família inteira, é uma pessoa que às vezes é muito acolhedora, não sabe dizer não, e aí ela se sobrecarrega. Como não me preocupar, o mundo tá difícil, né? Sim, a gente se preocupa sim, mas para harmonizar isso, né? E aí olha só, que a gente tá falando disso aqui, que traz essa energia de peso, que vai te desgastando a um ponto de você, né? E a sobrecarga do sistema hormonal, ela tá ligada a esse sistema insuficiente. E para a medicina chinesa é não é só uma questão do hormônio, né? Claro que se tiver a taxa do hormônio que eu preciso, né? Por exemplo, um hipotiroidismo é uma sobrecarga nesse sistema. Então, se tem hipotiroidismo, tem que repor esse hormônio, né? Ou com a yoga hormonal, a gente tem, né, a ativação da tireoide aí também, né? Ajudando no processo, né? Nas doses de hormônio, ajudando, tá? Não substituindo. Então, se tem alguma coisa, tem que tomar o hormônio, mas estão vendo que não é só daí? Porque o hormônio te dá isso, melhora um tanto de condição, né, do hipotiroidismo, mas se você ajudar com uma alimentação, né, como é a alimentação que ajuda esse sistema? Uma alimentação mais cozida, não muito crua e não muito fria, especialmente se for no inverno. Se você colocar muita coisa dura, fria, para bater nesse liquidificador que está com o motor ruim, vai sair alimento mal digerido. Se você coloca alguma coisa mais cozida ou refogada, não excessivamente cozida, né? Isso aí ajuda. Então, eu não vou poder mais comer cru e comer salada na minha vida? Não, você vai poder comer, principalmente porque nós estamos num país tropical, mas perceba que se você come muita salada fria e crua no inverno, a digestão não é tão boa assim, você tem que aquecer. Então, nesse momento, ou se você está com muita fragilidade desse órgão, terapeuticamente, a gente fala que para um tempo, né, realmente evitar frio, cru e a fruta. Aquece, faz uma fruta cozida, né? No micro-ondas se você usa, ou na panela, né? E aí
Micro-ondas é uma polêmica, né? Mas tudo bem, aquece essa fruta, né? Ou não coma depois de tirar, né, da geladeira. Então, você traz um pouco de facilidade para esse sistema, traz um pouco de sopinha, né, da comida mais molhada, né, para poder ajudar essa digestão. Evitamos também na medicina chinesa os lácteos, os laticínios, né, o excesso de leite. Aí na medicina ocidental, na nutrição já está falando, né, do tanto que esse leite é inflamatório, das intolerâncias à lactose, né? E aí sempre as pessoas falam assim, na época da minha avó não tinha nada disso, as pessoas tomavam leite saído da vaca lá no copo e não tinha nada dessa intolerância à lactose. E aí pode ser sim, porque naquela época não tinha diagnóstico, né? Concordo. Mas também, olha só, os excessos, gente, a sobrecarga do nosso mundo contemporâneo não é mole não, né? Então hoje a gente tem que trabalhar muito, né? Uma cultura, uma sociedade, né? Um estilo de vida que nos demanda muita energia, que nos demanda muita energia mental, que nos demanda muita preocupação, né? Então hoje a gente preocupa muito mais, as coisas estão mais perigosas. Então olha como fragilizou esse sistema. Que tal se a gente pensa que, de fato, hoje, né? E aí vem a lactose e o glúten no mesmo ponto, porque os excessos dos farináceos também sobrecarregam esse sistema, né? É claro que tem a ver com a evolução diagnóstica, mas à luz da medicina chinesa, hoje a gente tem um estilo de vida que nos faz tolerar menos. Então, a intolerância ao glúten, à lactose, né? A dificuldade de digerir, às vezes a pessoa faz o exame e ela não tem uma intolerância à lactose, mas mesmo assim, quando ela toma leite, ela sente que a digestão fica pesada. Então, na medicina chinesa, vamos tirar um pouco esses farináceos, né, que é muito da nossa cultura, né, principalmente, né, no Brasil, no Sudeste, no Nordeste, no Norte, a alimentação é muito mais legal nesse aspecto, tem uma cultura aí de comer raízes, comer o inhame, comer a mandioca, que é a macaxeira, né, no café da manhã. Aqui fica pão de manhã, pão de tarde, pão de noite, se bobear, né, muita disponibilidade do pão. Aí agora os pães de fermentação natural melhora um pouco, tá? Esse sistema para essas pessoas, né, para todos nós. Então, são coisas que a gente pode ir fazendo. Diminui, se possível, né, o ritmo dessa sobrecarga. Depois do almoço, depois no momento que a gente tem uma digestão demandada, a gente deveria parar um pouco, principalmente da atividade mental. Então, a cesta, né, que às vezes tem lá em algumas regiões do país, mas que também tem na Europa, né? Então, essa cesta, poxa, mas eu moro aqui, não tem jeito não, eu tenho intervalo de almoço, eu tenho que voltar para o trabalho. Ok, então acaba de comer e se dê um tempo, sem ser batendo perna no shopping, na rua, para um pouco para ficar quietinho. 10 minutos, fecha os olhos, respira fundo, faz um pouquinho de exercício, faz nada, tá? 5 minutinhos, 10 minutinhos, vejam bem, gente, quando a gente come uma coisa muito pesada, vamos pensar naquela feijoada, né? A pessoa foi, né? Adora feijoada, então ela foi lá, comeu, né? Teve um tira-gosto antes, aí depois teve a feijoada que é super pesada, né? Gordurosa. Depois do feijoada, né? Ninguém é de ferro, foi lá e comeu um doce, comeu um pudim. O que a pessoa faz depois disso? Ela dorme, tá? Esse sistema coloca essa pessoa para dormir. A gente fala que é o sistema do baço estômago, tá? A energia, né? Esse sistema coloca essa pessoa para dormir. Por quê? Ou digere ou vive. Não é esse sistema que dá energia e disposição para você se manter? Quando a alimentação é muito pesada, ela desmaia e não tem condição de raciocínio. Se você precisa fazer uma prova de concurso, se você precisa ter disposição, se você quer ter uma noite de disposição para ter sexo, não se empaturre. A pessoa come muito e vai fazer uma prova depois. Tic-tac não vive ali, tá?
os jantares, né? Jantar romântico, aí a coisa, isso entra muito nas relações, né? Depois que a pessoa casa, ela engorda. Tem N coisas que a gente poderia abordar aí, vou deixar isso para uma fala só, única e exclusiva, tá? Mas veja bem, você vai, né? Uma viagem para all inclusive. Aí a pessoa fala assim, nossa, uma viagem super romântica, né? Vai lá, né? O casal e tal, no hotel maravilhoso. Gente, a pessoa come tanto que ela passa aqueles 5, 7, 10 dias que ela passa nesse lugar, né? Nem tantos, mas ela passa todos os dias ali, ela não tem, né? No máximo, um beijinho, selinho. Por quê? Ela entope esse sistema. Então, comer excessivamente, se empaturrar de comida, né, de massa, de sobremesa, a pessoa não vai ter disponibilidade nenhuma para sexo. E não é porque ela estava cansada, mas porque ela entupiu o sistema digestivo. Então, vamos trazer aqui um sistema para te dar energia para pensar, para te dar energia para digerir, para te dar energia para raciocinar. Se você sobrecarrega esse sistema, não sobra vigor, energia física, tá? E aí tem muitas outras coisas que interferem na libido, mas eu tô falando aqui desse momento que é essa falta, assim, de disposição mesmo. Assim, a pessoa fala, pelo amor de Deus, socorro porque eu tô cansada, tá? Como eu faço então? Porque eu tenho uma vida que me sobrecarrega, me demanda, filhos, trabalho, e não tenho disposição, né? Eu fico cansada, sim, você fica cansada. E você precisa da libido, né? Porque, poxa, tá incomodando não conseguir corresponder, tá incomodando não se satisfazer, né? Também. Então, tem que colocar essa atividade, esse momento de sexualidade para um momento que você não esteja, né? Sexta-feira à noite com o acúmulo da semana inteira. Tem que pegar um horário nobre, gente. Ou tem que pegar um dia que ele é mais leve. Ou tem que pegar um dia aí que não entupiu com tanta coisa. E outra coisa que vai ajudar aqui é assim, né? Uma coisa até que fica um pouco contraditória. Tá me faltando energia. Já perceberam que às vezes a pessoa vai no médico, né? E a gente tá aí acima do peso. Aí você vai no médico, você tem esse sistema quase zerado, tá? Você não tá com disposição para nada. E aí a pessoa fala assim, você tem que fazer atividade física, pelo amor de Deus. Quando a gente tá na exaustão total, a gente não consegue não, tá? Mas às vezes a gente tá com um pouquinho de energia ainda. Você já percebeu que quando você começa a fazer atividade física, foi difícil levantar. Nossa, ir pra academia, ai que preguiça. Preguiça é uma palavra de ordem, tá? Para esse sistema. Ai que preguiça. Mas eu vou porque eu me dispus, meu filho, né? Alguém veio aqui e me empurrou. Personal tocou ali a campainha e eu vou ter que ir. Aí a pessoa fala assim, nossa, é muito ruim começar, mas depois que começa, você sabe que eu até gosto. Aconteceu isso, né? Então, o que acontece? O movimento, ele dispersa, ele, né, faz circular essa energia densa que estava parada e te dá mais disposição. Então, isso é muito, muito certo, né? Isso é uma verdade, assim, isso é um fato. Se você tiver numa condição de exaustão total, nós estamos falando que já exauriu um outro órgão, tá? Mas se essa sensação de preguiça constante, no início vai precisar, né? Talvez é aquela parte assim que você começa fazendo a dieta e depois de uma semana você consegue entrar com a atividade física, porque você começa não sobrecarregando esse sistema da alimentação, tá? Esse sistema em falta vai querer comer doce, mas se você dá as raízes, né? Se você inclui na sua alimentação, se você pode, né? Uma condição aí física que você pode trazer um pouco mais de mandioca, de batata doce, né? Olha só que a dieta aí, né, fit agora, ou esportiva, tá trazendo a batata doce nutre isso. Se você traz um pouco do doce que a terra te dá, tá? Vai tonificar isso, você começa a ter mais energia advinda da digestão, tá? Do processamento dos alimentos. E depois você traz o movimento para dispersar essa mucosidade.
Contrabalanceie um pouco a sua atividade mental com o movimento físico, vai ajudar isso aí. E traz essa energia da preocupação e do cuidado um pouco mais para você. Eu sei que as pessoas que têm muita essa disponibilidade, que se preocupam muito com os outros, que cuidam muito de todo mundo, é quase um vício assim, né? A pessoa, antes da pessoa pedir, ela já se ofereceu. Então, coloca um sinal de alerta. Começa a desenvolver um pouquinho o não, né, para essa demanda externa e traz essa energia de cuidado toda para você. Foca nesse cuidar de você, né? Então vai te dar um pouco de demanda nesse início aí para você mover essa energia, tirar essa mucosidade e trazer um pouco mais de disposição. Então, para fechar, né, o que eu consegui levantar aqui de dicas para melhorar essa disponibilidade, né, para esse momento aí, para essa questão da libido. Melhorar essa alimentação, tirar excesso de frio e cru, trazer um pouquinho dos cozidos, dos refogados, do quentinho, tá? Tirando os farináceos, tirando o excesso de leite, laticínios e trazendo as raízes aí para essa alimentação. Diminuir um pouco da sobrecarga, né, da demanda externa, se isso é possível, e dar um tempinho de repouso nos momentos, né, que a gente está fazendo essa digestão. Trazer esse cuidado para você, então, né, coloca esse cuidado, coloca essa preocupação com a energia do cuidar e do que faz bem para cuidar para você. E, gente, a gente cuida de todo mundo, mas olha só, tem hora que os filhos já cresceram um pouco, eles conseguem um pouco mais cuidarem de si, a família também. Vai ser muito bom, sabe por quê? Você não vai sufocar os outros. Então, eu tenho certeza que vai desacomodar um pouquinho isso aí, mas o sistema todo, né, essa dinâmica dessas relações vai ficar muito mais saudável. E traz um pouco de movimento, né? Então, coloca um pouco de movimento para empurrar essa mucosidade. Pode ser uma música, pode ser dançar, pode ser uma caminhada em volta do quarteirão, né? Pode ser descer um lance de escada. Traz um pouco de movimento, né, para isso aí, que eu sei que vai trazer muito mais disponibilidade, tá? Então, vou ficar por aqui, né? Espero que tenha sido proveitoso e me conta aí se isso valeu para você e se você gostaria de saber um pouco mais sobre outro aspecto, como que a medicina chinesa pode explicar, né? Porque eu tô aqui empenhadíssima em te ensinar a despertar sua libido e equilibrar seus hormônios de maneira natural.